Noite infeliz. Capítulo 5. A entrada oriental para a cidade de Jerusalém era de cair o queixo. O caminho o conduzia pelo Monte das Oliveiras e através do Vale do Cédron. A cidade toda se revelando de uma só vez, surgindo no meio do deserto, com o grande templo em primeiro plano. Mas, mesmo ali, do norte, Jerusalém era uma visão impressionante. Herodes, o Grande, pode ter sido famoso por sua crueldade excessiva e pelo estilo de vida luxuoso. Pode ter sido criticado por ser um fantoche de Roma e odiado por sua tributação pesada. Mas até mesmo os mais ferozes inimigos tinham que admitir: o homem era um construtor e tanto. Rei jovem, tinha aprendido que não havia nenhum escândalo, nenhum descontentamento que alguns edifícios novos em folha não pudessem silenciar. E ao longo dos 30 anos de seu reinado, tinha usado essa filosofia para transformar grande parte da Judéia. Construir templos e coliseus, consertar estradas e erguer arquedutos para levar água fresca aos súditos. Mas, se a Judéia era seu reino, Jerusalém era sua vitrine. O lugar que ele tinha transformado, a partir da pequena cidade de Salomão, em uma das maravilhas do Oriente. Desde que assumira o poder, raramente houvera um momento em que a cidade tivesse menos de 3 enormes projetos de construção em curso. Muitos nem sequer seriam concluídos em sua vida. Não importava. Aplacar os súditos judeus não era a única prioridade de Herodes. Sequer chegava perto do topo da lista. O que Herodes queria mesmo era a atenção de Roma. Queria criar uma cidade tão grandiosa, tão indispensável, que até o poderoso Augusto se orgulharia de chamá-la de casa. Uma cidade digna de ser rotulada de a Roma do Oriente. E queria que seus filhos, seus netos e os netos de seus netos a governassem para sempre. Todas as gerações louvando o nome do rei visionário que começara tudo. E, quem sabe, com o tempo, talvez seus descendentes construíssem um império todo deles próprios. Talvez os filhos de Augusto se vissem de joelhos diante dos filhos de Herodes, em vez do contrário. Jerusalém era o lar de cerca de 150 mil pessoas. Ainda um pouco mais que um subúrbio, se comparada aos milhões de habitantes ou mais que Roma abrigava. Mas estava a caminho de se tornar uma das maiores cidades do império, no páreo com Alexandria e Antioquia. E com o censo em pleno andamento, a população havia praticamente dobrado. O povo mal notava Baltazar sendo exibido pelas ruas lotadas. Ruas que haviam mudado drasticamente ao longo de sua vida. Em pontos onde Baltazar se lembrava apenas da terra batida, agora havia um anfiteatro de Herodes, de mais de 30 metros de altura, palco das mais recentes obras romanas e gregas. Viu a Fortaleza Antônia, que Herodes batizara em homenagem ao amigo e patrono Marco Antônio. O monumento ao rei Davi, que governara a cidade milhares de anos antes do nascimento de Herodes. E, claro, o Templo de Herodes, a maior e mais impressionante atração da cidade. Uma cidade em si, o templo ocupava quase metade da fronteira oriental de Jerusalém. A muralha externa tinha 490 por 290 metros e se erguia a 30 metros de altura. Tal muralha abrigava um conjunto de pátios e edifícios, todos em torno do reluzente templo de mármore branco que havia no centro. O maior dos edifícios era a corte dos gentios, com os barbeiros e os cambistas de moeda estrangeira. Os sacerdotes correndo de um lado para o outro com suas batas brancas
e os mercadores vendendo animais para rituais de sacrifício, mantimentos e lembrancinhas de viagem às multidões de peregrinos. No centro de tudo isso ficava o templo propriamente dito, uma torre de mármore branco que nunca parava de soltar a fumaça da queima de ovelhas e pombas brancas. Diferentemente do ruído e da atividade do complexo que o rodeava, o templo e seus pátios internos eram estritamente reservados à adoração e sacrifício, e exclusivos para os fiéis. Não os judeus eram expressamente proibidos de colocar os pés ali, sob pena de morte. Mesmo Herodes teria arriscado gerar um motim se insistisse em entrar. Porque, embora tivesse sido oficialmente convertido ao judaísmo ao assumir o poder, era ainda considerado um árabe pela maioria da população. O templo era o mais grandioso dos grandes feitos de Herodes. Mas embora se gabasse publicamente da casa que havia construído para homenagear a Deus, intimamente preferia a casa que havia construído para homenagear a si mesmo, seu palácio na Cidade Alta. Herodes tinha palácios em toda a Judéia, em Cesareia, perto da costa do Mediterrâneo, e em Tiberíades, no mar da Galileia, em Massada e em Jericó, todos lindos e monumentais. Mas, embora alguns fossem ainda maiores do que o seu lar em Jerusalém, nenhum se equiparava à sua magnificência. Assim como o grande templo, o palácio foi construído em uma plataforma elevada, um retângulo medindo cerca de 300 metros de comprimento e 60 de largura, cercada por muros altos e torres de vigia. Oficialmente, era uma fortaleza para proteger a Cidade Alta, na parte oeste de Jerusalém, de forças invasoras. No entanto, na realidade era uma oferenda de um rei poderoso a si mesmo. As torres foram distribuídas uniformemente ao longo dos 4 muros. Cada uma tinha um nome. Uma para o irmão do rei, uma para um amigo e uma para a sua amada segunda esposa, Mariana. Mariana, que beldade era Mariana! E como Herodes a amava! E que pena que tivesse sido forçado a executá-la, e a executar o homem que ele suspeitava ter tido um caso com ela, e o irmão dela, e os 2 filhos que ela lhe dera, para prevenir que crescessem ressentindo-se do pai por ter assassinado a mãe. Veja bem, não que Herodes houvesse tido prazer em tudo isso. Ordenar a morte do próprio filho é uma das tarefas reais mais desagradáveis que pode haver. Mas, como Herodes gostava de dizer aos filhos restantes, emoção é emoção e política é política. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, tudo o que restava da esposa preferida de Herodes era a torre construída em seu nome, acima do portão norte. O portão pelo qual Baltazar entrou sem qualquer cerimônia no palácio de Herodes, pela primeira e última vez na vida, de costas, coberto pelos próprios sangue e vômito. 33 anos depois, outro homem seria conduzido pelo mesmo portão para encarar outro Herodes, também coberto pelo próprio sangue e também a caminho da morte. Uma vez que o capitão Pedro e seus homens se viram dentro dos muros do palácio, Baltazar foi finalmente desamarrado de seu companheiro e colocado no chão. Ainda um tanto confuso e com muita sede. Precisou de um momento para se equilibrar, principalmente porque as suas mãos ainda estavam atadas às costas. Depois de reestabelecer o equilíbrio, Baltazar deu as costas para o portão norte e se viu transportado para outro mundo, quase tão surreal e infinito
quanto o mundo pelo qual voara em seus sonhos. Um mundo de verdes exuberantes e mármore frio, de fontes de bronze polido e cachorros meticulosamente tosados. Era, simplesmente, um paraíso na terra. Os jardins do Éden finalmente redescobertos. Dentro da retangular muralha externa, o terreno era dividido ao meio, em 2 retângulos menores perfeitamente simétricos. Cada um espelhava o outro nos mínimos detalhes. E, embora os forasteiros, assim como Baltazar, provavelmente imaginassem que por trás daqueles muros o palácio de Herodes fosse uma estrutura única. Na verdade, havia 2 palácios idênticos ocupando o interior das muralhas, um de frente para o outro, e diante de um vasto pátio retangular. Ao longo das laterais do prédio, passarelas cobertas e fileiras de árvores ordenadamente plantadas ofereciam um pouco de sombra nos meses mais quentes do ano. E quando isso não fosse o suficiente, um par de piscinas circulares, alimentadas por fontes de bronze idênticas, estavam prontas para oferecer o alívio do calor. Baltazar soube de imediato por que Herodes construíra 2 palácios idênticos. Um deles, sem dúvida, continha a sala do trono, onde ele mantinha a corte, oferecia banquetes oficiais e cumprimentava dignatários estrangeiros, e onde sonhava com novas atrocidades a cometer contra o povo e as vidas que seguiam em frente, apesar do medo que sentiam de um homem a mais de 1000 quilômetros de distância. Tal palácio podia ser distinguido do outro pelos cortesãos, os oficiais militares e os magos, título que abrangia uma ampla gama de funções, desde conselheiros a médicos, mas que geralmente se referia aos sacerdotes, que pairavam diante dele. Do outro lado do pátio, a cerca de 100 metros, o outro palácio servia como residência privada de Herodes, com aposentos para suas esposas, seus filhos e as esposas de seus filhos, os banhos aquecidos e um harém pessoal de cerca de 40 mulheres, todas recrutadas entre a população local e nenhuma com mais de 16 anos. Este palácio se diferenciava pelas hordas de crianças brincando e pelas jovens tomando sol diante do prédio. 2 palácios, um para os negócios e um para o prazer. Era preciso admitir, o homem era um construtor e tanto. Como era de se imaginar, Baltazar foi levado pelos soldados para o Palácio dos Negócios. Negócios à parte, porém, não havia dúvida de que Herodes sentiria muito prazer em matá-lo.